Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pastores de Chinelo. Que alegria ter você aqui com a gente. Se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, não deixa de ativar tudo que tem pra ativar aí, sininho, notificação, dá um joinha se for no YouTube, porque isso ajuda muito a gente. E não deixe de, nessa novidade que temos agora, de conversar com a gente aí na interação dos nossos episódios ali no Spotify, caso você esteja ouvindo por ali. Vai ter sempre uma perguntinha para falar o que você achou do episódio e uma enquetezinha para responder, e à medida que forem surgindo e pegando essa nova tendência de interação, a gente vai citando algumas respostas aqui, né? A gente teve um elogio bem bacana sobre o nosso último episódio ali, até publiquei há pouco tempo numa opinião ali sobre o nosso último tema, então venha conversar com a gente ali também. Os pastores de chinelo vão poder ler aquilo que você está pensando quando está ouvindo a gente. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Se você não está ouvindo a gente pela primeira vez, já está com a gente numa caminhada constante, que alegria ter você aqui com a gente de novo. Eu sou Thiago Vercelino, um dos pastores de chinelo, missionário aqui da Palavra da Vida Paraná, e vou conduzir a gente no nosso bate-papo. E para a gente conversar sobre esses conflitos de geração, né? Conflitos geracionais, quem é o outro pastor de chinelo que está aqui com a gente hoje? Fala pessoal, aqui é o pastor Alex Queiroz, da Igreja Nova Capital em Brasília. Isso aí. Lembrando que não sei se você tá ouvindo a gente no carro, alguma coisa assim, né? Mas agora estamos em vídeo. Então, você já tinha visto que era o Alex. Embora, Alex, esse vai ser o teu primeiro com vídeo, né? Que você vai aparecer. É isso? Acho que sim. Não me lembro. Isso. Eu acho que foram 3. Até passei perfume aqui. Boa. Legal. Mas beleza. Vamos lá, Alex, para falar de conflito geracional. Perguntinha básica pra gente iniciar a nossa conversa. Você já se viu em um ambiente de igreja, de seminário, né, de educação familiar, onde existia um conflito geracional? Isso foi desgastante pra você ou na época foi facilmente resolvido? Cara, eu tenho uma história sobre conflito geracional que é interessante. A maioria dos seminaristas começam pregando para jovens, adolescentes. Primeiro para adolescentes, depois para jovens. Isso é a grande maioria, né? Acredito que o Thiago foi assim, com certeza. Comigo foi assim. Então, meu primeiro ministério eu era pastor de adolescentes e tudo mais. Então, assim, e eu sempre tive uma facilidade muito grande de me conectar com os adolescentes, desde o início do meu ministério. O que aconteceu? Eu fui crescendo e meu último ministério antes de Brasília, em São Paulo, eu era pastor de jovens. E uma vez o pastor de adolescentes me chamou lá para pregar, eu preguei, cara, a galera, uau, Alex, muito bom, cara, foi muito bom ouvir você, esse seu jeito, você se conecta muito com a gente. Aquilo ali, de alguma forma, era um feedback que me entusiasmava. É legal, né? Eu consigo me conectar com essa geração e tudo mais, beleza. O que aconteceu? O pastor de pré-adolescentes, e se eu tô falando, sabe em que ano? Eu tô falando de 2016, ok? Em 2016, o pastor de pré-adolescentes virou e falou: Alex, você podia pregar um dia lá pros pré-adolescentes da igreja e tal? Eu falei, vou na hora e tal. Aí ele falou, só tem uma questão, deixa eu te falar uma coisa importante. Você vai falar 20 minutos, você não pode passar de 20 minutos. Aí hoje, por que eles não vão se conectar com você tanto tempo. Foi minha primeira estranheza, assim, tá bom, 20 minutos. Cara, o que aconteceu, cara? Eu fui pregar lá. Eu passei os primeiros 5 minutos falando pro nada, mano. Devia ter uns sério, uns 50 pré-adolescentes. Mano, eles não prestavam atenção em mim. E
E é sério, mano, porque assim, eu sou uma pessoa muito ligada com a conexão do público. Eu não sou o pastor que prega, a galera tá voando e eu fico de boa, preso no meu esboço. Não, eu fico em pânico. Eu fico desesperado. E, cara, deu 5 minutos, a galera não se conectava comigo. E eu, caramba, mano, se eu não me engano, eu comecei a imitar um animal lá, velho. E aí, sabe o que foi mais engraçado, velho? Porque alguns riram... Qual foi o animal? Imita aí o animal. Aproveitar o vídeo, né? É sério, mano, comecei a imitar um animal. Alguns riram, e pra minha surpresa... Alguns, eu não sei falar quantos, mas ficavam olhando assim, pensando, caraca, que cara retardado, velho, o que ele tá fazendo, velho? E aí eu tentei e falei e tal, e no final falei lá meus 20 minutos, beleza. Quando acabou, cara, eu fiquei impressionado com o quanto eu não consegui me conectar com aquele grupo, com aqueles pré-adolescentes, que ali no contexto era de 9 a 12 anos. Isso em 2016. Eu nunca mais preguei para pré-adolescentes desde então. Falei, cara, quando não é comigo, é difícil. E é engraçado, porque depois disso eu dei aula para crianças. Consigo me conectar com crianças, mas eu não sei por que eu não consegui me conectar com aqueles pré-adolescentes. O que eu tô querendo dizer? Tentando responder a sua pergunta, eu acho que existe um desafio nítido. Existem conflitos geracionais que são evidentes. E por que é tão importante falarmos sobre esse assunto? Porque eu fiquei imaginando em 2016, eu não tinha filhos. Hoje eu tenho 2 filhas, uma de 5, outra de 2. E naquela época eu fiquei pensando, cara, imagina quando eu for pai e os meus filhos chegarem nessa idade. Será que eu vou conseguir me conectar com eles? E eu fico e vice-versa. E os filhos se conectarem com os pais. Então, assim, eu acho que a primeira questão é... Existem diferenças. Elas são reais. E essa nova geração, tendo os adventos da internet, tendo as questões do desenvolvimento tecnológico, tendo toda essa questão envolvida no mundo de hoje, cara, não tem como. Vai ser mais difícil se nós não aprendermos a lidar, não entendermos as gerações, a gente não vai conseguir se conectar com as pessoas. Uma coisa que você levantou aí, Alex, foi uma pegada, um conflito geracional que tinha muito a ver com a influência de uma pessoa que ela tinha uma posição de exercer essa influência de fato, né? Por exemplo, um pastor em relação ao público no qual ele está pregando. E o conflito geracional se deu numa expectativa de ensino, né? Uhum. Então você estava fora da geração na qual você estava ensinando, e daí você tentou ensinar essa geração e você se sentiu perdido, né? De pré-adolescentes no caso, porque adolescentes você ainda conseguiu se conectar. Mas existe um outro tipo de conflito geracional também, que é o conflito geracional de ideias, de uma relação próxima, que às vezes se dá muito, por exemplo, entre pais e filhos, né? Uhum. Pais pensam de um jeito, os filhos pensam de outro, e o filho advoga em casa própria dizendo que sobre determinado assunto eu entendo disso mais que meu pai, né? Ou até num contexto aí de igreja, né? Os adolescentes, os jovens querendo viver coisas dentro das igrejas, mas sendo talvez reprimidos ou sendo bloqueados, né? Por conta de uma tradição denominacional, alguma coisa assim, que precisa dar uma segurada. E esse conflito geracional está instaurado. Eu vivi bastante isso, né? Mas eu vivi, acho que num contexto não tanto já dentro do ministério, porque quando eu fui pastor de jovens e adolescentes, eu tinha uma liderança que talvez entendesse um pouquinho mais essa questão geracional, então eu sempre tive muitas possibilidades, né? Meu ministério com pré-adolescentes, que aqui na época chamava QAs, quase adolescentes, né? Era muito interessante, porque acontecia de sexta à noite,
e eles ficavam 2 horas na igreja, e a primeira 1 hora a gente só usava pra brincar, se divertir. Então eu jogava bola na igreja, né? Eu usava o templo da igreja pra isso, fazia brincadeiras e tudo mais. Então era uma coisa assim, já meio contra a cultura, que tinha uma relação boa. Mas eu vivi essa quebra geracional um pouquinho na minha época de aluno, né? Sempre tive muitas ideias, sempre um cara que queria fazer coisas diferentes, e normalmente isso era meio bloqueado, né? Tem uma história que eu acho que eu já contei em algum episódio aqui, mas eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma festa no seminário para arrecadação de dinheiro pra gente comprar máquinas de lavar novas para os prédios. E daí, né, pra quem conhece aí a palavra da vida um pouco, a gente foi fazer um forró. Um arraial, era um arraial, era um forró. Era um arraial que a minha turma, de alguma maneira, ali tava organizando esse arraial pra ele levantar esse recurso. Eu lembro que eu fiz uma coisa que ninguém tinha feito, pelo menos na minha época de aluno, que eu fui colando cartazes no núcleo estudantil do seminário, divulgando a data e não sei o quê. E, né, que Deus o tenha, mas seu Haroldo, falecido seu Haroldo aí, ele me viu colocando um desses cartazes. Seu Haroldo chegou assim e falou assim: o que é essa coisa do Satanás que você trazendo pra dentro da organização que eu criei? Aí eu, meu Deus, o que eu vou falar pro seu Haroldo agora? Mas seu Haroldo tava dizendo claramente que eu tava trazendo Satanás pra dentro da escola, né? Porque eu só tava colando o folder ali, divulgando, né, essa festa. Enfim, a gente fez. Não lembro de ter dado problema isso, né? Mas foi um conflito geracional. E por que isso se dá? Deixa eu monopolizar aqui um pouquinho, Alex. Eu acho que porque cada geração tem uma característica específica, né? Se a gente fosse brincar desses nomezinhos todos que a galera usa por aí, geração X, geração Y, geração Z, geração Alpha, né? Tem até uma geração já depois da Alpha aí, que é os nascidos ali a partir de 2018, 19, né? Mas eu não preciso nem explicar cada faixa etária, mas só para você entender como momentos históricos fazem diferente na hora da geração pensar. Então, por exemplo, a geração X, que seriam nossos pais, né? Que nasceram de 65 para cima. Pensa, eles já nasceram pós-guerra. Eles já nasceram num ambiente de aquela cultura de paz e amor, né, movimento hippie e tudo mais, né, os baby boomers que vieram antes, que foram nascidos durante a guerra. Pensa a quantidade de traumas, de história que ouviram, né? Tem os gerações Y e os millennials, que somos nós, né? Nós estamos nessa geração, que é a partir de 1980, aonde a gente já nasceu num mundo melhor estruturado, mas ainda sem a internet, sem quando criança se relacionar com a internet, né? Pensa, se até 96, né? Eu lembro que eu nasci em 89. Com 5 anos eu não usava internet. Talvez o que estava surgindo ali era a tecnologia, né? O computador, né? Surgindo ali a tecnologia. A geração Z... internet de escada, né? Internet de escada. Né? Aquele que não esperou sexta-feira à meia-noite para pagar um pulso só para acessar a internet e atira a primeira pedra. A geração Z, que seriam esses que a gente cuida, né? Então, normalmente a geração diferente que cuida da outra, né? Então nós, enquanto pastoreando, nós pastoreamos essa galera de 97 a 2010, né? Seria os adolescentes e jovens dos dias de hoje, né? E a geração Alpha, que é quem nasceu a partir de 2010, né? Que ainda não entrou na adolescência, ainda, que já nasceram com um celular na mão, né? Que já nasceram com a multitarefa organizada na mente, com aplicativos, com celular, com tudo isso. Pensa, se você olhar para cada momento de história que cada um nasceu, ela traz uma bagagem muito grande. Isso influencia em duas coisas: nas características dessa geração e na maneira que essa geração aprende. Que foi o que você disse, Alex. Você estava tentando ensinar, talvez da maneira como você aprendeu na sua geração. E não comunica mais com a maneira como essa geração aprende agora. Alex, se você fosse pensar assim,
olhando um pouquinho para a palavra de Deus. Esses conflitos não tem como eles deixarem de existir. Simplesmente pelo fato de serem pessoas diferentes, né? Mas o que será que a gente pode começar a pensar como forma de solucionar esses conflitos? Vamos pensar aqui agora. Uma programação na igreja, tá? Os jovens e adolescentes querem tirar e afastar os bancos ou as cadeiras, seja lá qual for o contexto da igreja. E os mais velhos não querem deixar. Como que a gente pode, né? Se você fosse um juiz, estivesse no meio dessa galera, como que a gente poderia lidar com essas questões? Eu acho que é tão difícil lidar com essas questões como a geração mais velha lidou quando eu era mais novo, né? Cara, na minha época ainda existia discussão sobre poder ou não poder colocar bateria dentro da igreja, do culto. Sim. Na minha época a discussão era muito forte sobre rock, pode ou não pode? Pode ouvir ou pode tocar na igreja? Cara, eu vivi uma época da adolescência onde o rock ele foi aceito. Não, você pode ouvir uma Oficina G3, um Resgate, mas tocar isso tocar isso na igreja? Jamais. Então, e por aí vai. E eu me lembro de uma vez pessoas falando assim, cara, e eu achando isso um absurdo. Eu me lembro de uma vez que eu achei isso um absurdo. Caramba, esse pessoal retrógrado, até hoje a gente fica com essas discussões. E alguém virou e falou, cara, imagine que vocês sejam adultos e alguém vira e fale, pode tocar funk na igreja? O que você vai falar? Vou falar, não pode. Tá vendo? Da mesma forma como eles olham pro rock e falam, não pode. Então, cara, eu me lembro de eu ficar pensando, poxa, será, mano? Será que o funk em si é profano, assim como eles acham que o rock em si é profano? E, cara, enfim, meu ponto é que os conflitos, como você já falou, eles existirão porque existe uma diferença geracional, fato. Agora, o que eu vejo na Bíblia, eu vejo a Bíblia primeiro. Os primeiros textos bíblicos que me vêm à mente falando de pai e filho, né? Então, filhos, obedeçam, honrem seus pais, né? Porque isso é agradável a Deus. Lá em Efésios, capítulo 5 ou 6, versículo 1. E logo em seguida, olha só o que a Bíblia fala. Pais, não conduzam seus filhos à ira, né? Então, de uma certa forma, você vê uma preocupação dos mais novos respeitarem os mais velhos, ao mesmo tempo que os mais velhos devem ser modelo para os mais novos. Se eu não me engano, em Tito, capítulo 2, ou 1 Timóteo, capítulo 5, desculpa as minhas dúvidas sobre referência aqui, mas lá a gente vê Paulo orientando as mulheres mais velhas serem um modelo para as mais novas. Então, assim, e aí como pastor, eu posso afirmar uma coisa, com certeza. Eu comecei uma igreja em Brasília, e, cara, eu consegui captar e conectar muitas pessoas da minha idade, do momento em que eu estava vivendo. Qual foi o grupo que eu mais consegui? Pessoas exatamente ali da minha faixa etária, 3 ou 4 anos para cima, 3, 4 anos para baixo, com filhos pequenos, e essa é a nossa igreja. Aí, cara, um monte de pessoas mais velhas, e quando eu falo mais velhas é de 50, mas especialmente 60, mais de 60 anos, foram na nossa igreja, falaram, cara, essa igreja é incrível, mas eu não posso ficar nela. Por quê? Porque não tem gente da minha idade. Se todo mundo que falou isso tivesse ficado, mano, hoje a gente ia ter, sério, umas 10, 20 pessoas mais velhas. Inclusive, tá chegando muita gente mais velha agora. E posso falar uma coisa? Isso é bom, cara. Isso é saudável. Por quê? Porque, de alguma forma, a gente aprende. Existe complementação. Existe unidade na diversidade.
Então, o que eu vejo a Bíblia mostrando é que Deus criou cada um de maneira diferente. E eu acho que faz parte essas diferenças. É de Deus essas diferenças geracionais. Deus criou, senão Deus, de alguma forma, manteria a cultura igual. Mas dentro dessas diferenças, cara, a gente tem que aprender a colocar o outro como superior a nós mesmos, a nos submetermos uns aos outros. Eu estou pensando em todos os textos bíblicos aqui que me vêm à mente para pensar em princípios que nos norteiem a lidar com essa situação, né? Porque é rico, existe riqueza nessa diversidade geracional. Então tem um casal que é recém-chegado na nossa igreja, o Toninho e a Ju. É um casal mais velho. Cara, eles mudaram positivamente a nossa igreja. Eles com a cabeça deles, com toda a cultura geracional deles, eles vieram e estão somando demais a igreja exatamente nessa diversidade. E essa diversidade deles não está nos atrapalhando, está complementando áreas que estavam faltando, né? Então eu tendo a aconselhar dessa forma. Existe beleza nisso, existe beleza nessa diversidade, existe beleza em tudo isso, de tal forma que a gente pode crescer e aprender. Que você comentou quando você leu o texto dos filhos obedecerem os pais e os pais não provocarem a ira aos filhos. Não estou dizendo que esse texto foi escrito por conta de um conflito geracional, mas acho que por inferência, implicação, assim, dá pra gente pensar numa coisa, né? Olha que interessante, a Bíblia não diz para os pais obedecerem os filhos, né? E a Bíblia também não diz para os filhos não provocarem os vossos pais a ira. Embora seria bastante importante os filhos não provocarem o pai a ira também. Mas a gente percebe que existem responsabilidades distintas aí, né? Responsabilidade do filho obedecer o pai. Responsabilidade do pai não provocar o filho a ira. Eu acho que de uma maneira bem primária, acho que uma coisa importante é cada um na sua geração entender muito bem qual é o seu papel, né? Qual o meu papel como adolescente na igreja? O meu papel como jovem na igreja? O meu papel como adulto na igreja? Né? Quanto mais velho, mais espelho para quem é mais novo você é. Suas atitudes têm que ser mais bem intencionadas, mais bem observadas, porque você está sendo um espelho para quem está vindo. Quanto mais novo, às vezes mais disposto a serviços você precisa ser. Porque você está numa idade de mais fôlego, uma idade de melhores horários, né? Uma idade de mais disponibilidade, uma idade de uma multipossibilidade de aprendizado, né? Então pega aí uma pessoa de 40 anos na igreja, tá faltando baixo pra tocar na igreja, né? Sendo bem assim simplista no exemplo. Tá faltando baixo, mas assim, pô, é um ótimo diácono, né? Cuida, constrói e tudo mais. 40 anos, começar a aprender baixo. Pode, lógico que pode. Se começar a aprender baixo com 40 anos, sem muita facilidade porque tá precisando na igreja, porque não tem baixista, pô, com 15 anos começar a aprender baixo, com 13 anos começar a aprender baixo porque tá faltando baixo na igreja, é muito mais realizável do que 40. Não tô dizendo que não possa, né? Mas tá lá, tem flexibilidade, entendeu? Tem mais oportunidade. Então acho que conhecer o seu papel, né? E aí eu dividiria papel dos mais velhos. É uma responsabilidade maior de exemplo, né? De, teoricamente, mais maturidade.
né? E a gente vê muitas vezes mais velhos criando conflitos geracionais por não serem maduros. Por exigindo direitos da mesma forma que uma pessoa mais nova exigiria, né? Ah, mas é que ele... Não, peraí, cara. Como assim, mas é que ele? Mas é que ele o quê? Você tem 40 anos, irmão. Calma. Né? A gente vive isso aqui em casa, né? Minha filha Cecília, 4 anos e meio. Mamãe, papai, mas o Luca não tá pedindo pra mim pra pegar o meu brinquedo. Filha, o Luca não fala. Ele não vai pedir pra você pra pegar o seu brinquedo. Entendeu? Não vamos exigi-lo dele pegar o brinquedo. Quem tem que entender que ele tá pegando o brinquedo sem falar porque ele não fala é você, meu amor. Cada um exige. E a mesma forma, os mais novos, reconhecer, sendo ela boa ou ruim, sendo ela que você almeja, eu quero ser igual ao Alex um dia, ou não quero ser igual ao Alex um dia. É reconhecer que o mais velho, ele tem algum tipo de autoridade. No sentido de respeito, não é nem autoridade. A autoridade é mais manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas de respeito, né? Mas é mais velho. Peraí, deixa eu ver o que ele tá falando. Deixa eu ver como é que funciona. Você vê um texto bíblico respaldando isso que você tá falando, porque o meu maior medo em relação a esse episódio é a gente ficar conversando aqui sobre coisas que a gente acha e coisas que a gente simplesmente pensa, né, que estão na nossa cabeça. Mas existe um respaldo bíblico, né? Quando Paulo orienta Timóteo, na primeira carta que ele escreveu para Timóteo, ele fala sobre como Timóteo deveria repreender as pessoas da igreja. E aí ele fala, quando você for repreender os mais velhos, repreenda-os como se fossem pais e mães. Então, assim, existe um cuidado, esse respeito aos mais velhos, ele é algo bíblico. É algo que está dentro disso que você está propondo, né? Sobre entender os papéis, né? Então, existe, só para falar que existe respaldo bíblico, né? Sim. Não é uma coisa assim, tanto que, vamos filosofar. Legal. Mas é interessante, porque esse conflito geracional, ele tá muito presente na nossa igreja, né? E eu tava até esses dias conversando com a Andriele, minha esposa, e ela tava falando sobre uma Instagramer aí, uma mulher que fala sobre maternidade cristã. E nos stories, essas semanas que passaram aí, perguntaram pra ela, né, se na igreja dela tinha culto infantil, né? E se os filhos dela iam pro culto infantil. E assim, ela foi muito categórica. Ela falou assim, olha, na minha igreja tem uma faixa etária que tem lá, mas nós não gostamos que eles vão pra lá, porque nós entendemos que o certo é eles participarem do culto de domingo com a gente, né? Eles entendem o que eles têm que fazer, porque eles são obedientes, não sei o quê. E falou lá, como que se o correto era que todas as igrejas colocassem as crianças no culto de domingo, né? Pô, obviamente, eu entendo o valor da fala dela. Não é pra criar várias igrejas dentro de uma igreja, né? O corpo de Cristo não é um corpo adolescente, um corpo infantil, um corpo de jovens adultos e um corpo de idosos. Não, o corpo é o corpo. Então vamos cultuar a Deus em família, né? Mas assim, estamos em 2023, né? Existe um convívio dentro da igreja de diversas gerações. Será que isso é o mais saudável? Será que todo mundo está aprendendo da mesma maneira dentro da igreja? Será que a igreja não tem responsabilidade de viabilizar a melhor maneira possível para que toda a família, todo o corpo de Cristo possa adorar e aprender da melhor forma? Isso é um conflito geracional que muitos de nós lidamos nas nossas igrejas. Cara, eu nunca vou me esquecer, mano. Na sua igreja aí, Alex, as crianças ficam juntas no culto ou tem cultinho? Cara, elas têm um culto pra elas, né? Sim. Elas participam do louvor junto. Antigamente as igrejas batistas eram assim, né? Depois do louvor vai orar lá na frente. Vai orar lá na frente. A gente tá fazendo isso. Por que a gente tá fazendo isso? Porque hoje nós não temos estrutura para as crianças fazerem o louvor lá para elas. Só por causa disso. O dia que nós tivermos condições, a gente
vai ter o check-in, a criança já vai pra salinha dela, os adultos vão pra área de culto, né? Mas você falando, eu me lembrei, uma vez eu trabalhei em uma igreja, cara, muito bíblica. E o pastor, presidente na ocasião, prefiro não citar o nome agora, mas o pastor, ele pregava muito, mano. O cara era conhecido por isso. Grande pregador. Que aconteceu? Nessa ocasião, nessa igreja, eu era pastor de adolescentes. E eu pregava para os adolescentes no sábado. Então tinha o culto de adolescentes no sábado e tinha o culto de domingo. E, cara, tava muito legal, assim. O ministério de adolescentes tava bombando. Pela graça de Deus, tava, mano, voando. Aí o que aconteceu? Eu me lembro, cara, nunca vou me esquecer de um garoto chamado João. Depois de um culto de domingo, ele me procurou. Ele falou, cara, eu preciso falar sério com você. E foi engraçado, imagina, mano. Ele tinha 12 anos. Preciso falar sério com você. Eu pensei, pô, ele vai confessar um pecado, né? Ele acabou de ouvir a palavra, ele vai falar alguma parada. Deus falou comigo, sei lá, né? Preciso falar sério com você. Eu, pô, João, bora conversar. Ele, Alex, é o seguinte, eu tô pensando em falar com o pastor presidente, que acabou de pregar aqui. E, cara, eu vou propor pra ele, pra gente no domingo, ter um culto dos adolescentes. E você vai ser o nosso pastor no domingo também, cara. E aí eu, por que ele, cara? Não faz isso não. Eu falei, não faz isso não. Não. Senão, velho, eu vou ser mandado embora. Mas ele falou, cara, eu não entendo nada. Eu não entendo nada, mano. Aí ele falou, mano, eu vim pra cá. Eu falei, eu vou me esforçar. Ele falou, eu vim pra cá com o coração aberto, mano. Ele, cara, eu nunca vou esquecer. Ele falou, eu dei tudo de mim nesse culto. Eu não consegui entender absolutamente nada. Tadinho, velho. Fiquei com dó. Falei, caraca, tadinho. Porque no final, o que ele... Imagina, todo domingo. Imagina o ânimo desse moleque em ir pra igreja. Ânimo zero, velho. Sim. Ânimo zero. Tipo assim, imagina os pais falando, filho, domingo à noite, vamos pra igreja. Imagina ele falando, puxa, o que eu vou fazer lá? Então, assim, velho, eu vou te falar uma coisa. Ah, é porque ele não foi educado desde criança a prestar atenção no culto. Talvez não. Essa é a questão. Os pais dele eram recém-chegados na igreja. Tá entendendo? E aí eu fico me perguntando, realmente, é isso mesmo, ele não foi. E a gente quer alcançar os perdidos. Nosso foco são os não cristãos. E aí, o que a gente vai fazer com um moleque desse? Forçar a barra, ele vai ter que goela abaixo, aprender a se deleitar na palavra, independente de quem estiver pregando. Cara, tadinho, mano. Tadinho, mano. Eu fiquei com dó, velho. Então, com isso, eu também não tô querendo levantar a bandeira do... essa mulher aí que o Thiago citou do... Não tô querendo levantar a bandeira, é um absurdo as igrejas que fazem isso. Mano, cada um faz o que achar melhor. Agora, a minha pergunta é, eu quero alcançar o coração de todos. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Então, assim, se a linguagem está sendo suficiente, se o que está acontecendo no culto está alcançando o coração daquela faixa etária, vamos pegar agora um exemplo oposto do que eu dei, ok? Vou pegar um exemplo oposto. Thiago Matos, lá na Red, ele falou que a igreja começou a crescer, isso já tem bastante tempo, isso em 2018. Falou que a Red, os pré-adolescentes ficavam em um outro lugar no culto. Então separava as crianças por faixa etária e os pré-adolescentes também tinham o culto deles. Na hora do culto eles iam para outro lugar. Mano, os pré-adolescentes começaram a procurar os pais e falaram, a gente quer ficar no culto. Massa, mano. Mano, acabou. Eu não sei como é que tá hoje. Isso foi em 2018, então não sei se agora eles têm, não sei como é que tá. Mas o que eles fizeram, mano? Corta o cultinho dos pré-adolescentes, bota os pré-adolescentes nos cultos, porque eles querem ir pro culto.
Aí você vai ver também qual é a linguagem do Thiago Matos. Pô, é uma linguagem fácil, mano. Acho que o tio e a tia dos pré-adolescentes da época devem ter mandado um pouco mal. A tia devia ser ruim pra caraca. Não, os caras falam assim, eu já tenho uma mulher brava lá na escola a semana inteira, né? Tenho que lidar com... Pô, eu nem conheço, eu não tô falando uma coisa tua. Eu também não, tadinho. Voluntário é bênção, né? Voluntário de igreja. Mas é isso, então assim, mano, a minha questão é, a missão está sendo cumprida, nós estamos fazendo discípulos, nós estamos estreitando as pessoas no relacionamento com Cristo. Será que se as crianças da minha igreja ficassem no culto, elas estariam elas estariam se tornando discípulos de Jesus ali? Elas estariam crescendo? A minha tendência é achar que não. Então, por isso, cara, se as igrejas estão conseguindo alcançar se o pastor prega e ele consegue alcançar todas as faixas etárias, mano, lenda, incrível. Parabéns, mano. Eu tenho dificuldades, eu tenho minhas dúvidas. Mas... Uma outra coisa que acaba sendo importante nisso que você estava falando dando o exemplo do João, né? João, você tá ouvindo a gente aí? Um abraço. Espero que agora você, como um jovem, esteja aproveitando. Deve, sei lá, quando que você falou? 2016? Não. O do João foi em 2012, mano. E, João, espero que você esteja aprendendo muito no culto agora, porque você já tá velho. Mas, o João nos traz um exemplo que é necessidade também para encontrar em conflitos geracionais o diálogo, né? Muito importante. Essa disponibilidade de conversa, né? Volta ali nos papéis, né? De você não achar que você é pronto o suficiente, bom o suficiente, né? Para não ouvir ninguém. E nem você se anular achando que você não pode ter voz ou conversar sobre o assunto. Mas acho que diálogo se torna algo muito, muito importante, né? Para lidar com esses conflitos geracionais, né? É você querer se comunicar com a outra geração. É você ter disponibilidade disso. Tanto o mais novo, né? Se portando de um jeito coerente para conversar e dialogar com o mais velho, né? Eu lembro das oportunidades que eu tive de visitar a casa de idosos, né? Lares de idosos, né? Numa perspectiva de que, eu tinha que me moldar aquela realidade para ouvir as histórias, para aprender com eles, né? E mesma coisa com líderes, com pastores, né? Com pessoas que de alguma forma tinham alguma autoridade sobre mim, entender o diálogo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber conversar. Ô Alex, acho que uma última coisa aqui pra gente encerrar o nosso tempo juntos. E como você vê o conflito geracional num ambiente de discipulado, agora falando numa pegada mais próxima, né? Porque igrejas maiores acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade com esse discipulado e muitas vezes, assim, adolescentes estão cuidando de adolescentes, né? Jovens cuidando de jovens, né? Coisas nesse sentido. E daí eu vou citar uma frase aqui que eu ouvi num congresso. Queria dizer em que medida você concorda com ela ou não. Tá? Vou jogar aqui e daí a gente pode encerrar com essa tua fala. Ouvi num congresso uma vez que um dos problemas de conflitos geracionais acabam sendo porque os mais velhos querem ensinar os mais novos a fazerem coisas. E eu lembro no contexto, né, ele estava usando exemplos, por exemplo, de a minha filha, por exemplo, né? Ninguém precisa falar para ela qual é o botão do play. Ela aprendeu sozinha o botão do play. Ela pega um smartphone,
E normalmente o maior botão verde é o play. Ela vai lá e aperta. Ela não pergunta, papai, qual é o que começa aqui? Ela foi lá sozinha e descobriu. A gente talvez não teve essa facilidade. Então isso significa que quanto mais nova a geração, teoricamente tem um desenvolvimento para aprender coisas muito maiores, né? Enquanto alguém passava 5 anos na faculdade para aprender uma profissão, hoje em dia, em 6 meses com vídeos no YouTube, você tem essa profissão totalmente detalhada. Esse era o contexto. Ensinar a fazer. Quando, na verdade, os mais velhos tinham que nos ensinar a ser coisas. Né? Uma caminhada onde o que é ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um homem de verdade, uma mulher de verdade, né? Você concorda com isso? Você acha que minimizaria muito os efeitos desses conflitos geracionais trocar o ensinar a fazer por o ensinar a ser? Cara, lá em Deuteronômio 6, quando Deus fala sobre a relação dos pais com os filhos, começa, né, o Shema, né, fala, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma. Aí fala, ensine isso para os teus filhos enquanto vocês estiverem andando, quando forem dormir, ensinem seus filhos, escreva na testa pulseira, e aí lá em Deuteronômio capítulo 6 tava falando o quê? Cara, caminhem com eles. Você vê uma proposta de ensino através de relacionamento, de andar junto, de exemplo do que é. Cara, o maior legado que a gente deixa para os nossos filhos não são coisas, né? O maior legado que a gente deixa para os nossos filhos é esse exemplo de como nós amamos a Deus. Não existe legado maior que a gente possa deixar para os filhos. Então, de como amamos a Deus, de como nos portamos, de como erramos, de como acertamos, de como nos arrependemos, esse definitivamente é o maior legado, né? Então, eu tendo demais a concordar. E me remete a algo que aconteceu hoje. Minha filha de 5 anos, ela é uma pecadora. Tomou um baile de uma filha de 5 anos agora. Foi querer ensinar alguma coisa pra ela e lascou-se. Escuta essa, mano. Você vai ficar de cara. Minha filha, ela tá mentindo muito. É uma pecadora, ainda precisa se arrepender, precisa ter um encontro real com Cristo, né? E ela tá mentindo muito. E eu e a minha esposa temos orado juntos e com ela, para ela falar a verdade. Ela falou sobre dormir na casa de uma amiguinha, e a gente tem um pé atrás em relação a isso. E sinceramente, ela não teria problema nenhum ela dormir lá. Eu aproveitei essa oportunidade para tratar o pecado dela. Então eu falei, filha, sabe uma das coisas que mais me impedem de deixar você ir dormir na casa dessa amiguinha? Porque eu não posso confiar em você. Cara, ela regalou o olho e falou, por quê? Eu falei, porque você mente muito. E aí ela ficou impressionada, cara. E eu falei, expliquei, o maior problema da mentira, o pior, é que desagrada a Deus. Jesus teve que morrer por causa disso. Falei do evangelho para ela em relação a isso. Em seguida, e falei, e um outro problema da mentira é porque tira a confiança. Eu não sei quando você fala a verdade, quando você mente. E a minha filha, cara, eu não conheço nenhuma criança de 5 anos mais zoeira do que a minha filha. Não conheço, mano. Ela ama zoar. Ela nunca vai sofrer com bullying. Primeiro, porque ela vai rir sempre. Se zoarem ela vai rir. Segundo, ela faz bullying com geral, mano. É uma coisa que eu preciso tomar cuidado com a minha filha. Por quê? Porque ela ama a zoeira. Ela ama zoar. E nessa de amar zoar, ela ama contar uma mentirinha pra zoar. Às vezes até na zoeira. E aí, por que eu tô contando tudo isso? Porque minha filha, logo depois que eu falei isso sobre confiança, ela virou e falou, papai,
sabe por que às vezes eu minto e falo que é brincadeira? Aí eu, por que ela? Porque um dia eu ouvi você fazendo isso. Aí eu, é mesmo, filha? É. Uma vez eu vi você fazendo uma brincadeira, falando, contando uma coisa, você falou que era brincadeira e todo mundo começou a rir. E aí eu, filha, eu errei. Eu pequei. E aí ela, tá bom, você pecou. É lógico, mano, ela é tão lisa que ela tava... Eu tenho lido o livro de Provérbios, aquele que diz que arremessa flechas e depois diz que tá brincando. Nunca esse versículo fez tanto sentido. Um grande colega de seminário nosso adora esse versículo. Né, da insensatez, né? E aí, nesse sentido, cara, eu tive inclusive uma oportunidade de falar pra ela, papai, falei, filha, é o seguinte, o papai erra. Não, eu não sou perfeito, eu vou errar, filha. E nisso, eu creio de coração que eu estava ensinando ela. Falei, tem um pai que nunca erra, que é o nosso pai do céu, é o nosso papai do céu, é o Deus. Ele, filha, ele não erra, o papai erra. E você não pode se justificar em cima dos meus erros. Você não pode falar, o meu pai errou e por isso eu errei. Não, quem errou foi você. Então, você tem causado problemas com a mentira e aí eu desenvolvi. Então, filha, você precisa de Cristo para que ele te ajude a falar a verdade. Você precisa de Cristo, assim como o papai precisa de Cristo, falei para ela. Eu preciso de Cristo para que ele transforme o meu coração, para que ele me mostre quando eu estiver errando e tudo mais. Cara, foi lindo, assim, né? Pô, foi uma história de caminhada ali, gerações diferentes, mas só para exemplificar que, às vezes, a gente faz uma zoeira, inocente, mas, cara, olha como ela prestou atenção, mano. Ela viu todo mundo rindo, ela gosta desse aplauso, ela gosta de ser zoeira, ela falou, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Só que ela quis no momento errado, né? Na coisa errada, né? E então, assim, é pesado, mano, esse negócio. Filhos vêm, filhos fazem, né? Filhos vêm como nós somos e eles querem ser como nós somos, né? Eles nos imitam. Não tem como. Galera, responsabilidade. Que um conflito geracional, seja em casa, seja na igreja, seja numa organização, na minha experiência no acampamento, lá no PV, né, nas temporadas, que um conflito geracional não atrapalhe nunca a proclamação do evangelho e que Deus seja glorificado sempre através da nossa vida, do nosso ministério, em tudo aquilo que a gente faz. Esse foi mais um Pastores de Chinelo. Valeu, um abraço e até o próximo. É nóis.